Entre Linhas apresenta As Quatro Testemunhas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. Bom, nós estamos aqui já na sexta lição, onde nós estamos estudando como tema geral do trimestre o grande conflito. Hoje nós vamos estudar sobre essas duas testemunhas, que são citadas em Apocalipse capítulo 11. Nós vamos esclarecer, na verdade nós não, a própria Bíblia esclarece quem são essas duas testemunhas que por muito tempo testemunharam e ainda testemunham sobre o grande plano de salvação. Beleza, pessoal? Hoje nós temos aqui o quarteto completo, o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, o André e eu, que sou o Lúcio. Vou trazer para vocês aqui as perguntas para a consideração de quarta-feira e também vou trazer para vocês, logo depois da vinheta, os comentários. Espero que vocês confiram os comentários, lá tem bastante comentários, irmãos falando ainda onde vem, as impressões. Então lá eu sempre mando um alôzinho, tem coisinhas interessantes lá para vocês. Beleza, pessoal? Não se esqueça, se você gosta desse conteúdo, gaste um tempinho aí deixando o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber os alertas dos próximos vídeos que são lançados aqui e ajude a compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam dedicar o seu valioso tempo da sua breve existência nesse planeta, nesse lugar, estudando a palavra de Deus. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Vamos lá então, pessoal, antes de nós entrarmos aqui na doxologia, no estudo de sábado até sexta-feira, vamos conferir aqueles que dedicaram um pouquinho do seu tempo, do seu valioso tempo, para deixar aqui um abraço, uma mensagem. Temos aqui o retorno do irmão João Cavaco. João Cavaco, obrigado aí pelo comentário novamente, já faz uns 2 ou 3 vídeos que você não comentou, pelo menos eu não consegui ler. Mas vamos lá, pessoal, temos aqui no pódio os 3 primeiros a comentarem na lição 5, foram o Joivaldo Santos, Regiane Alves e também o A. Kennedy. Deixa eu só conferir aqui o nome completo aqui, é o Ari de Oliveira. O Joivaldo Santos diz assim: olá irmãos, bom sábado. Regiane Alves diz: boa tarde irmãos, um é bom dia, outro boa tarde. Boa tarde irmão do canal Entre Linhas, feliz sábado. E também o Ari deixa aqui: feliz sábado a todos. Temos também o Joivaldo Santos comentando assim: olá irmãos, como estão vocês? Eu estou aqui no plantão do Hospital Regional de Osasco e gostei do comentário do Marcos sobre o batismo de Cristo e lembrei da letra de um corinho antigo. O irmão Joivaldo poderia achar a música desse corinho, e pra gente ouvir, mas ele deixa a letra aqui do corinho que diz assim: Deus completa meu desejo de ser bom, Deus completa o meu desejo de sentir melhor, Ele sabe o que vai no mais íntimo do meu serviço, Deus completa o incompleto que existe em mim. Uma boa semana de estudo da Bíblia para todos é o desejo aqui do irmão Joivaldo Santos. Valeu, deixou até o corinho, pessoal. Viu o comentário? É cultura. Genésio Mioto também trazendo aqui as impressões sobre o tema. Ele diz assim: olá gente fina, essa semana nós vamos estudar sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas são... E o Genésio Mioto faz um mistério. É melhor eu deixar os nossos comentaristas que já estão preparadíssimos para explicar o que significa as duas testemunhas. Um bom estudo a todos. É isso aí, criou até um mistério. Valeu, Genésio Mioto. Valdenice Mártires Cerqueira. Boa tarde, pessoal do canal Entre Linhas. Estamos em movimento, estudando sempre com muito amor e atenção redobrada aos textos bíblicos com o quarteto mais querido do canal. Amém. Hashtag CCC. O CCC, para quem não conhece, é curtido, comentado e compartilhado. Valeu, Valdenice. Hashtag amo vocês e hashtag preciso de vocês para ser feliz. Um monte de coração, Que bom, muito obrigado pelo carinho. Eu entendo, pessoal, não precisa deles, não, precisa de Deus para ser feliz, mas eu entendo o carinho, Precisa da lição, precisa da palavra de Deus e Deus tem usado mesmo, essa ferramenta Entre Linhas aí para nos ocupar, nos entreter. A palavra de Deus nos entretém, mas é um investimento e é uma iluminação, um prazer conhecer o plano do Senhor nosso Deus. Beleza, pessoal? Lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, que o nosso bom Deus abençoe vocês todos. Bom estudo, valeu. Sandra Bittar deixa aqui um feliz sábado a todos. Deixa eu só ver aqui. Hilda Pinheiro, deixa 2 recadinhos. O primeiro é assim: feliz sábado entrelinhanianos.
Amo este canal que me lembra 1982, quando os jovens se reuniam para estudar a Bíblia na casa de um dos outros, né? O Ricardo me lembra o pastor que sabia tudo de hebraico e ensinava para nós. Olha, recordando a infância aí, a juventude da Hilda Pinheiro. É isso aí, pessoal. Cleolírios Pereira, feliz sábado aos meus amados pastores virtuais e irmãos aqui presentes. Sou de Maceió, Alagoas. Agora sim, obrigado, Cleolírios. Ela mandou lá que era da Igreja do Farol. Eu falei, mas né, eu lembrava. Mas aí, ó, sou de Maceió, Alagoas. O Ricardo rejuvenesceu 20 anos sem a barba. Parabéns, com certeza, né? A Luzilene Araújo, olá, povo de Deus, sempre por aqui, de Pedreiras, Maranhão. Ó, isso aí, deixa aí de onde vocês falam, é muito importante. Eu vou repetindo umas 20 vezes, aí eu até já decoro, pessoal. Então, Luzilene Araújo, lá de Maranhão, um abraço para os nossos irmãos cristãos que querem aprender mais da Bíblia aí de Maranhão, beleza? A Hilda Pinheiro aí deixa o segundo comentário. Maravilhosa lição do grande conflito. O tempo não dá para comentar tudo. E realmente, né, as falas dos meninos aí, do Ricardo, do Marcos André, do Alexandre, às vezes eu vou ouvindo assim, falo, tinha que fazer um corte, pessoal. Mas infelizmente eu não tenho esse tempo. Se alguém tiver um tempo aí, inspiração para fazer os recortes do canal, seriam muito de bom proveito, né, esses recortes, as falas. Eu até fiz por um tempo, mas tem muita coisa para fazer na vida e graças a Deus tenho mantido aqui a agenda do canal Entre Linhas, tá, pessoal? Um certo sacrifício e custo, mas estamos aqui toda semana. Mas não dá para dedicar um pouquinho mais para fazer os cortes. Então, quem tiver um tempinho, entre em contato aí conosco. Somos administradores aí dos grupos do WhatsApp, tá? Para vocês fazerem o corte, a gente publicar nos canais por aí, porque tem cada fala aqui que, nossa, é um alimento assim muito proveitoso, muito rico, muito nutritivo, espiritualmente falando. Beth Souza diz assim, a lição desse trimestre está maravilhosa. Eu estou lendo o livro A Mão de Deus ao Leme. Muito bom e está me ajudando no estudo da lição. O Espírito Santo é incrível, ele me encaminhou a lê-lo. Estou muito feliz, diz aqui a Beth Souza. É isso aí, o Espírito Santo guia todos aqueles que deixam ser guiado, né, Beth? A Heloísa diz assim, abençoados, Heloísa Richard, graças a Deus somos abençoados por falar, por ouvir, por movimentar, respirar e principalmente por estar aqui nesse ministério falando da palavra de Deus. Se compartilhamos é porque primeiro nos alimentamos, então, né, esse é um privilégio. Edilza Nascimento, curtido, comentado e compartilhado, bom sábado a todos. Edilza, obrigado pelo seu carinho, essa é a irmã companheira desde o início. Maria Eloide de Souza, ou Eloide, desculpa, tá? Maria Eloide. Olá, boa noite, vou ouvi-los com fone de ouvido agora à noite e também quando eu acordo às 5 da manhã antes de levantar. Deus abençoe nossa semana. Olha, Maria, eu também ouço a gente, mas eu coloco em 2x. Ouço várias vezes durante a semana as partes aí e até os comentários eu gosto de ouvir, né? Eu comentando aqui, lembrando o aspecto de cada comentário. Então, que bom, né? Ouça aí em 1x, 2x, é muito legal. Maria Rig, olá, Entre Linhas, e a todos que assistem o programa. Um abençoado estudo para todos nós e uma abençoada semana de coração, diz aqui a Maria Rig. Temos aqui o comentário do irmão João Cavaco, comentário riquíssimo, muito bem preparado. Não sei se eu vou ter tempo, né, de colocá-lo lá na ferramenta de inteligência artificial para narrar o irmão João Cavaco, mas eu vou trazer aqui os tópicos dele. Comentário sobre os princípios do Espírito Santo nos reformadores na Idade Média. O primeiro item que ele coloca aqui é o fundamento e os princípios são eles. E aí começa 1.1 de Salmos, em que a palavra de Deus é destacada por ultrapassar o ser superior a todo o tipo de experiência sensitiva, empírica, virtual e a situação humana. 1.2 de João, 1.3 de 2 Timóteo, 1.4 de 2 Coríntios, 1.5 de Romanos 12, seguindo aqui 1.6 de Hebreus, e aí eu vou ler já nas conclusões, fica aí o convite, confira na íntegra o comentário do irmão João Cavaco, muito riquíssimo, cheio de referências. Nas conclusões ele diz assim, não estamos órfãos, o Espírito Santo é quem destaca a Cristo no meio de toda a corrupção, desde a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo. E ele pergunta, a tua vida tem um legado de testemunho de Cristo na tua vida?
Tem isso, né? Você tem testemunhado Cristo agindo na tua vida? Ou será que seus olhos estão fechados, né, para tudo que Deus tem feito na sua vida? E Ele é um cavalheiro, Ele vai respeitar. Deus não arromba, né, o nosso coração, né? Abre os olhos quem quer enxergar. João Cavaco se despede dizendo assim: peregrino em Lisboa de Portugal, na União Europeia, e neste mundo em conflito até o dia D, o dia da ressurreição, da segunda vinda de Cristo. Agradeço ao Espírito Santo em todos os leigos e pastores brasileiros e latinos-americanos da América do Sul pela inspiração da minha exposição nesta escola sabatina. Sim, irmão João Cavaco, gostamos muito dos seus comentários, espero que possamos contá-los, né, sempre, né, e que o Senhor tenha muita saúde, muita disposição, muita unção aí do Espírito Santo, né, levando essa palavra e esses comentários. E não posso esquecer, João Cavaco, hashtag, faz um canal, né? Eu sei que também vai precisar achar, né, uma equipe, né? Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, Alexandre e Marcos, todos presentes, o Ricardo mais jovial hoje, sem a barba, lição estudada e reestudada, o Lúcio já que falou no tempo das perguntas, né, nunca chega, ela diz que na quarta-feira já acabou e o professor já começa a apurar o tempo. Realmente, nossa escola sabatina tá complicada, né, pessoal? É a cereja do bolo, coração da nossa igreja. Pessoal, diretores da escola sabatina, vamos orar a Deus, vamos fazer esse negócio funcionar. Senhor, tenha misericórdia, porque é difícil. É que os alunos também não estudam a lição, daí como que, né, fica só aquele sermão, né, pessoal, de sábado de manhã, é muito ruim também, até para o professor. Então, irmãos, vamos estudar, e mesmo que tenha um ou dois só que estudaram, valorize, trabalhe, discuta e tente alimentar aqueles que não conseguiram se alimentar durante a semana. Abraço e uma semana abençoada a todos, é o que diz a Adriana Kuhn, e que Deus continue abençoando e protegendo sempre esse quarteto amado. Hashtag fui até a oração final do Lúcio e aguardando gravar o comentário de João Cavaco. Adriana, aguarde mais um pouquinho. Está complicada a semana, muitas coisas novas aqui na sonoplastia da igreja, os adolescentes, ansionato, então assim, tem muitas tarefas, mas vamos levando o que dá para fazer, né, pessoal? Alexander Ribeiro, começando a segunda-feira com os entrelinheiros. Valeu, Alexander, pelo carinho e também pela companhia, pelo seu comentário. Helena Saraiva também. Olá, meninos amados e abençoados. Boa noite, boa tarde, na verdade. CCC, que é a lição maravilhosa. Quantas bênçãos recebidas. Fui até o final. Feliz semana a todos e até a lição 6. Helena, graças a Deus, chegamos na lição 6. É isso aí. Privilégio. Marinalva Ferreira deixa assim: olá, meus amigos da família Entre Linhas. Venho deixar o meu recadinho aqui. Diante de tantos privilégios que Deus nos dá, de termos a Bíblia em nossas mãos e a liberdade de falar do amor de Cristo, muitos estamos estancados com a preguiça de ler a Bíblia e com a vergonha de levar a pessoa de Cristo às pessoas que necessitam saber sobre desse amor, né? Fico a pensar que tudo isso será tirado de nós e nós seremos odiados, diz aqui a Marinalva Ferreira. É hora de reflexionar, de refletir e agir, porque de que vale dizer que vive uma vida que não dá frutos e ao final não ver resultados. É hora de mudar o nosso caráter para sermos mais semelhantes a Jesus, porque vamos ser chamados aos tribunais e nos virá a morte. Será que estaremos preparados para isso? Grande abraço de Astúrias, Espanha, querida Marinalva Ferreira, trazendo aqui as perguntas, né, as indagações, e eu concordo. Outra que traz também com muito carinho os comentários, Sandra Bittar diz assim: olá meninos e a todos da grande família Entre Linhas. Tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui, Rio de Janeiro, capital, muito calor. Ricardo lembrou-me alguns aspectos dos quais aprendi no exercício da docência. Quais sejam eles? Ao identificar as dificuldades ou os problemas que indivíduos ou grupos apresentam, é interessante fazer o levantamento das possíveis causas e determinantes daquele comportamento ou narrativa. As causas são imediatas, isto é, ao questionar o porquê aquele indivíduo pensa ou atua daquela forma, nos aproximamos das possíveis causas ou razões do indivíduo pensar ou atuar daquela forma. Um segundo momento, para cada possível causa identificada, buscamos os determinantes, que seria buscar os porquê de cada causa. Conhecer os determinantes nos auxilia a visualizar de forma mais ampla
a causa. Resumindo, acredito que ao conhecer os porquês da pessoa ou do grupo interagir ou pensar daquela forma, teremos muito mais parâmetros para buscar as semelhanças e as diferenças que nos unem ou afastam e assim buscar possíveis soluções ou encaminhamentos. Acredito que a fala do Ricardo esclarece muito aos que sugerem reescrever a Bíblia. Os que sugerem tal ação poderiam praticar o estudo da Bíblia orando para o Espírito Santo para que este seja o mestre e não apenas fazer uma leitura, uma leitura superficial. Seria interessante também eles reescreverem os clássicos da literatura universal. Que tal? Desafio aqui da Santa Bitar. Hashtag fui até o fim e foi muito bom estudar as Escrituras com todos vocês. Deus abençoe sempre. Temos aqui mais 2 comentáriozinhos. Luísa Patrícia deixa um comentário assim: amigos, super recomendo esse estudo da lição. Precisamos conhecer mais e sempre sobre as coisas do alto. Então, Luísa Patrícia, obrigado. Deixe lá de onde você nos acompanhe para mandar um abraço aí para sua igreja e, na medida do possível, compartilhe esse conteúdo com mais amigos aí da sua classe. Antônio de Mello, último comentário. Essas lições desses heróis da fé precisam nos ajudar a melhorar as nossas condutas diante dessa verdade que a gente conheceu há tanto tempo. Só por Deus. Deixa aqui o coraçãozinho. Antônio de Mello. Valeu pelo comentário de todos vocês, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela companhia, pelos testemunhos, pelas impressões. Deixem aí, é muito gostoso essa interação com vocês nessa parte. Lembrando que os nossos vídeos são capitulados, então você pode assistir qualquer parte aí no momento que você estiver mais à vontade, beleza? Vamos ao que interessa, então agora sim vamos estudar mais, Alguns já entendem, já sabem esse enigma, as 2 testemunhas, mas tem muitos amigos novos na fé, recém-batizados ou que nem são batizados ainda, nas águas e que querem entender melhor sobre essa mensagem enigmática de Apocalipse 11, beleza? Vamos assim, como sempre fazemos, buscar em oração a direção do Espírito Santo, pois não queremos falar aqui coisas de homens ou intenções, mas queremos aqui, de certa forma, conduzi-los à palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, humildemente lhe buscamos nesse momento, Senhor. Buscamos o sobrenatural para que o Senhor continue nos guiando, nos iluminando, pois não é natural para nossa mente entender as Tuas verdades, Senhor. Mas obrigado porque até aqui nos conduziste e obrigado, ó Pai, por nos dar a capacidade de lermos, ouvirmos, estudarmos sobre a Tua Palavra. Nesse momento, continue usando aqui o Ricardo, o Marcos, o Alexandre e a mim também, e usando também a cada ouvinte dessa palavra, que não seja ouvinte passivo, mas um ouvinte também ativo e multiplicador, Senhor. Por favor, humildemente lhe agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, Ricardo, então agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição número 6, as 2 testemunhas. Essa lição, gente, lição dessa semana, ela tem muitas interpretações diferentes e tem muitas combinações dessas mesmas interpretações. Então, assim, ela não é tão simples de se coordenar uma lição, de se passar. Nós vamos tentar expor aqui mais ou menos todas as que existem dentro do cristianismo e também começa a surgir algumas coisas dentro do adventismo, apesar de o adventismo ter uma interpretação definida com relação a essas 2 testemunhas. Vamos buscar alguns elementos na língua hebraica, aqui no original. O título da lição é As 2 Testemunhas, certo? Gravem isso aqui, gente. A palavra, 3 palavrinhas para testemunhas, todas elas vêm da mesma raiz. A primeira dela é Edá, que seria a testemunha mulher. E significa também comunidade, congregação, um grupo. E pode também carregar uma conotação de preceito. A outra palavra é Ed, que é a testemunha. Pode ser também o evidência ou o testemunho em si. Outra expressão, gente, é edut, que significa também testemunho, mas pode significar prova, lei ou um preceito.
Todas essas expressões são da mesma raiz. É importante vocês gravarem isso aí para depois, lá na lição de domingo, quando eu for apresentar as visões diferentes que existem com relação à interpretação do que seriam essas duas testemunhas, tem algumas coisas assim que podem até se encaixar com essas expressões aqui que nós vamos ver lá mais para frente. Vamos lá. Bom, gente, agora aqui na lição de sábado nos é trazido um outro mártir, que é William Tyndale. Novamente, o autor da lição parece estar seguindo esse padrão, né? Assim como aconteceu com Wycliffe, porque são traduções para a língua inglesa. Qual é a diferença da lição da semana passada, do Wycliffe, para essa lição dessa semana, do Tyndale? A diferença é a seguinte: o Tyndale foi o primeiro a traduzir do original. Ele foi buscar no original grego. Ele traduziu o Novo Testamento inteiro, que era o objetivo que aos 30 anos de idade, o objetivo que ele traçou para a vida dele. Ele queria traduzir e traduziu do grego. A versão do White que foi traduzida do latim. Qual é o contexto da história aqui, gente? Nessa época, a Igreja Católica tinha a ideia, tinha o pensamento de que o leigo não deveria ter acesso à leitura dos textos bíblicos. Não deveria ter acesso a essas leituras e que aquilo deveria se restringir ao latim, e o clero que deveria traduzir e dizer o que ali estava escrito. E muitos foram condenados à morte. Na lição da semana passada, que nós estudamos o Wycliffe, ele tinha muito apoio político e dos ingleses e muito apoio popular, então a igreja não conseguiu propriamente matá-lo. Mas depois ele foi julgado, condenado, desenterraram os seus ossos e queimaram os seus ossos. Agora, no caso de Tyndale, não. Ele passou por um julgamento, ele foi, segundo se fala nos textos históricos sobre a sua morte, ele teria sido amarrado, estrangulado e depois queimado. Tem algumas questões aqui, gente, da história do Tyndale na ponta da linha que eu vou trazer para vocês. O autor da lição vai falar o seguinte aqui, que quando William Tyndale foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia. Ele respondeu: o bispo de Durham. Os juízes ficaram chocados. Tyndale explicou que o bispo havia comprado um lote de exemplares de sua tradução da Bíblia e queimou publicamente. O bispo não sabia que estava ajudando a causa na verdade, pois havia comprado Bíblias a um alto preço. Com a compra, Tyndale imprimiu muito mais Bíblias com aquelas que foram queimadas. Bom, o Tyndale, gente, ele procurou apoio na Inglaterra, teve muita dificuldade de encontrar esse apoio para fazer essa tradução. Ele foi para a Alemanha e ele conseguiu também na Escócia algumas coisas, e muitas das suas traduções elas vinham para a Inglaterra, principalmente da Alemanha e da Escócia. E isso incomodava muito a Igreja Católica. Gente, quem detém a interpretação de um livro que a sociedade deposita fé sobre ele tem um baita de um poder político. O controle das narrativas é extremamente importante e algo que deveria ser muito enfatizado nas igrejas com relação também à verdade presente. A Igreja Adventista, no livro do Apocalipse, ela
ela tem a interpretação profética de que haverá um tempo em que surgirá um anticristo, ou seja, um oposto do próprio Cristo, com a intenção de enganar. Ele não vai aparecer com chifres, com dentes de vampiros, não, ele vai aparecer com uma narrativa bem montada, com uma lógica bem montada, e vai enganar muitas pessoas. E é justamente por alguns detalhes da interpretação do Apocalipse que será possível identificá-lo. Detalhes muito importantes. Nós já falamos, o maior de todos os detalhes é a questão amor a Deus e amor ao próximo. O segundo, gente, é que o Mashiach, ele não pretende estender, prolongar políticas e governos terrestres. Ele não vai chegar e vai, agora eu vou melhorar o Estado de Israel, vou melhorar os Estados Unidos e vamos continuar com os sistemas políticos e econômicos que estão agora, eu vou consertar esses sistemas. Não é isso que vai acontecer. Não é dessa maneira que nós interpretamos. Então tem essas narrativas, mas o nosso histórico recente, gente, dos cristãos e dos pastores, foi uma tristeza muito grande para mim, principalmente nos últimos anos, perceber pastores e pessoas que eu admirava, subvertendo até a Bíblia para se ajustar ao seu viés ideológico, a agradar ao seu viés político, comparando políticos com personagens bíblicos extremamente icônicos, como Pedro, como Paulo, porque o político tal é como fulano, como ciclano. Extremamente triste ver essa deturpação e ver esse controle de narrativas com viés político e ideológico. Foi muito triste para mim. Não vamos prolongar, porque o tema da lição não é propriamente esse, apesar de que a história aqui de Tyndale é muito parecida, né? Nós temos aqui uma igreja que queria manter o controle da narrativa, só que através da proibição da leitura e proibição das traduções. Hoje em dia não, é através da subversão. Ou seja, pega-se o texto que diz X e eles falam que o texto diz Y. Sabe? É uma coisa absurda. Não, Jesus, se vivesse nos tempos hoje, ele faria tal coisa. E é tão óbvio que aquilo fere o maior de todos os mandamentos, que é amor a Deus e amor ao próximo, e não importa, e passa. Passa, por quê? Porque a quem está vendo, na verdade, só precisa do viés de confirmação. Se a deturpação do texto bíblico, aquele que está deturpando, o faz por um viés ideológico, acontece muitas vezes, aquele que está ouvindo aceita a deturpação por causa do mesmo viés ideológico de confirmação. Então aceita-se a deturpação da narrativa do texto bíblico. Agora é diferente. Antes eles não deixavam nem que lesse. Por que eles não deixavam que lesse? Porque se fosse lido, se a população lesse, eles, o clero, poderia se identificar os erros, as mudanças que foram feitas na igreja, as convenções que foram feitas na igreja, que feriam aquele texto bíblico. Mas hoje é mais descarado, não se proíbe mais que seja impresso. Não, eles atacam a interpretação do texto. Então vamos continuar então aqui, gente. Nessa semana estudaremos um dos ataques mais cruéis às escrituras da fé cristã. Na Revolução Francesa, o sangue flui nas ruas da França. A guilhotina foi montada na Praça de Paris e milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser
silenciado. Agora chegamos ao domingo, gente, e vamos falar todas aquelas interpretações e daquelas combinações possíveis de interpretação e por que existem tantas interpretações. Lendo o texto da lição, depois vocês vão conseguir perceber isso. Bom, gente, primeira interpretação, que as duas testemunhas seriam dois indivíduos. E daí os teólogos, eles variam por causa da estrutura do texto. Porque o texto lá do Apocalipse, ele traz várias características que se equiparam a alguns patriarcas e alguns profetas. Então, por isso, alguns falam que seria Enoque e Elias, outros falam que seria Enoque e Moisés, e assim por diante. Que essas testemunhas seriam especificamente aquelas pessoas. Ainda existe uma outra interpretação que é uma variante dessa, diz que essas duas testemunhas seriam essas duas pessoas, mas que isso aí seriam símbolos, que seriam um símbolo de dois grupos, com aquelas mesmas características daqueles patriarcas e daqueles profetas. Então, por exemplo, uma testemunha seria as duas testemunhas seriam Enoque e Moisés. Então seriam dois grupos que surgiriam no final dos tempos com as mesmas características de Enoque e Moisés, ou de Enoque e Elias. Então essa é uma segunda interpretação, uma variante. E daí a terceira interpretação é que seriam dois conceitos teológicos, espirituais, divinos. E finalmente nós chegamos, já vou direto ao ponto, a interpretação oficial, que é a interpretação oficial da igreja, que essas duas testemunhas seriam o Velho e o Novo Testamento. Pergunta número 1. Antes de eu falar dessa pergunta número 1, gente, a palavra que é encontrada lá no Apocalipse para testemunha é martis. No final da lição, aqui na ponta da linha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, que o autor já traz isso aqui pra gente. Quais são as cinco características das duas testemunhas que nós encontramos lá no Apocalipse 11, 3 e 6? Bom, gente, lá fala de um período, primeiramente. Fala de 1260 dias. Nós fazemos aquela conversão dia-ano que está lá em Ezequiel, e que nós sabemos que dá 1260 anos, e a interpretação é que esses 1260 anos seria o tempo do poder papal, que se daria 538 até 1798. E aí, por isso que o autor da lição, lá no finalzinho da lição do sábado, fala justamente da questão da Revolução Francesa. Seria onde acaba, onde teríamos um Estado ateu, o Papa é preso, então acaba ali o poder papal, né? Esta testemunha também, ela é vestida de vestes, de panos de saco, tem duas oliveiras, dois castiçais, e está diante do Senhor da terra. O autor da lição vai fazer um vínculo ali para buscar essas características com Zacarias 4. Por quê? Porque lá tem um relato muito similar, que diz o seguinte: o profeta viu duas oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda do candelabro de ouro. A mesma imagem que encontramos em Apocalipse 11. Aí, seguindo em Zacarias, é informado que representam os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. As oliveiras alimentam o azeite do candelabro, para que ele continue a dar luz. Aí o autor faz um vínculo aqui com o Salmo, com o salmista, o Salmo 119, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí ele traz a interpretação: o azeite representa o Espírito Santo. Zacarias 4 ainda. A visão de João descreve a palavra de Deus sendo proclamada. Por quê? Lá em Zacarias a gente vai vendo e o profeta vão sendo apresentadas todas essas imagens para ele e ele não entende.
E até que ele pergunta, não, você não sabe quem que é? O que são essas coisas que eu estou te mostrando? Não, não sei. Daí ele diz, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a palavra do Eterno, a palavra do Divino. Essas duas testemunhas podem dar algumas características. Elas podem profetizar, elas podem impedir que a chuva caia pelo tempo que provierem, podem transformar água em sangue, ferir a terra com pragas pela palavra de Deus. E daí o autor começa, gente, a buscar aquele vínculo com alguns profetas. Por quê? Porque o texto se parece com a vida de algum daqueles profetas. Ele traz aqui, por exemplo, Elias disse que nenhuma chuva caía sobre Israel em resposta à sua oração. Não houve chuva por 3 anos e meio. Tiago 5,17. Gente, é por isso que algumas pessoas têm aquela interpretação que as duas testemunhas seriam uma edá, uma comunidade, um grupo de pessoas que guardariam aquelas características parecidas com o profeta Elias. Segundo, daí ele vai falar de Moisés aqui. Moisés, pela palavra de Deus, anuncia 10 pragas sobre o Egito, incluindo transformar água em sangue, pois o faraó se recusou a deixar o povo de Deus a ir. Aqueles que tentarem prejudicar as Escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das duas testemunhas. Gente, nós vemos aqui algo inverso, né? Os mártires que estavam tentando traduzir o texto, principalmente o Novo, do Velho Testamento, para a língua nativa, né? Traduzir na Alemanha para alemão, na Inglaterra para o inglês e assim por diante, para levar a possibilidade de leitura do texto bíblico para o povo. Eles é que estavam sendo perseguidos, eles que estavam sendo queimados. Ocorre que nós vemos que no final desses 1260 anos, dias, né, dias proféticos, dentro daquela interpretação que fala que é de 538 a 1799, houve aquilo que nós vamos estudar mais para frente no Apocalipse, que foi a ferida de morte, que foi na besta. A besta era um poder político e religioso, que nesse tempo, no final desse tempo profético, ela sofre essa ferida, ela perde o poder religioso, perde esse poder político. Então nós vemos aqui, o autor ainda traz para a gente Jeremias também, Jeremias 5,14, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras, e na sua boca farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. A palavra de Deus pronuncia o juízo sobre todos aqueles que o rejeitam. Então, óbvio que o autor da lição, ele dá uma característica, ele analisa as características dessas duas testemunhas como o juízo de Deus depois da volta de Cristo, ou até mesmo depois do Armagedon, aquelas pessoas que perseguiram esses mártires, que tentaram ao longo desses 1260 anos preservar a palavra de Deus, preservar a palavra do Senhor. Porque, veja bem, nós temos duas palavras aqui, ditas, naquilo que se chama Velho Testamento. Eu não gosto muito dessa interpretação de, as duas testemunhas é o Velho Testamento, as duas testemunhas, a primeira é o Velho Testamento, a primeira e a outra é o Novo, porque a gente foca muito na materialidade da coisa, no texto ali, no livrinho. E não, gente, aquele texto é um material bruto.
Um material bruto que, se ninguém lê e interpreta, não adianta nada, não tem um elo. Não existe. Sem esse elo não adianta, é só um pedaço de papel, é um monte de papel que foi condensado, foi lá colocado por alguém lá. Agora, existem duas palavras, existem dois testemunhos. Essa é a interpretação que eu prefiro mais. Ela se equipara, poderia se dizer, pode se pensar, não, é preciosismo da sua parte, mas eu prefiro assim. Existe uma palavra que diz, o Messias virá, que por coincidência está lá, naquilo que a gente chama de Velho Testamento. A Torá inteira tem vários elementos lá na história de Abraão, falando de Messias, de forma muito, na forma do Gênesis, ali, falando de forma meio implícita ali da vinda do Messias. Na história de Abraão já fica bem mais explícita, quanto vai passando para os tempos ali dos profetas, ali dos reis de Davi, fica mais ainda explícito, e fica extremamente explícito quando chega em Daniel. Que ali nós temos uma profecia muito, muito, muito clara. Que inclusive se cogitou de se deixar o livro de Daniel de fora da Bíblia judaica. Por quê? Porque não tem como você não estudar o livro de Daniel e você não entender que o Messias teria que ter vindo no primeiro século. Ele teria que ter vindo no primeiro século. Tem que subverter muito a narrativa. Olha aí de novo a questão da subversão da narrativa, né, gente? Então, para mim, se nós vamos interpretar que é a palavra de Deus, então é aquela palavra de Deus. Eu vou vos enviar um cordeiro. Eu vos enviarei um cordeiro. Daí tem o Levíticos inteiro com várias simbologias. Nós temos vários profetas falando da vida do Messias, vários salmos falando, fazendo alegorias, fazendo profecias que vai ser assim, que vai ser assado, e que nós já estudamos isso. E uma segunda palavra: o Messias já veio a primeira vez. O esposo já veio a primeira vez e foi preparar lugar. Agora estamos no noivado, ele foi preparar lugar para depois vir buscar essa esposa novamente, que está num trâmite de noivado, mais ou menos aquela simbologia do casamento antigo dos judeus, né? Que se fazia, primeiramente, o noivo vinha, se fazia um pacto, se fazia uma aliança, se fazia uma festinha lá no Rupá, aí o noivo ia embora, ia sendo feitos os preparativos, e a noiva ficava esperando, e ela não sabia a data que ele iria voltar, ela tinha que estar sempre preparada. Apenas o pai que sabia. E daí o noivo depois voltava e levava. Ou seja, então vocês percebam que tem duas mensagens, assim como tem duas fases do casamento antigo de Israel. Primeiro, uma palavra dizendo, o Messias está vindo. Depois uma palavra dizendo, o Messias já veio uma primeira vez e vai voltar uma segunda vez. O Messias volta, o Messias veio, foi, fez os preparativos, foi para o céu e agora ele voltará. Duas fases, duas palavras. Aquele texto objetivo lá, aquele livro, ele pode ser interpretado de N maneiras diferentes, de várias maneiras diferentes. O Velho e o Novo Testamento pode ser interpretado de várias maneiras diferentes. Existem alguns elementos ali que são mais importantes do que outros e não podem de maneira nenhuma ser subvertidos. E a gente, ao longo dos anos, a gente vem explicando e falando e ressaltando isso para vocês, né? A gente não precisa continuar. Bom, a gente encerra aqui agora. O autor da lição encerra dizendo aquilo que eu já disse no começo, para ninguém ficar curioso, né? Quem são essas duas testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos e as características dadas por Apocalipse 11, concluímos que as duas testemunhas são as escrituras do Antigo Testamento, que, repito, dizia, nascerá um Messias, nascerá numa manjedoura, ele será assim, nascerá no lugar X, ele vai ser traído, como... Está tudo lá no Velho Testamento. Aí no Novo, ele já veio, ele já foi traído,
ele já nasceu, ele já foi traído, ele já foi morto, ele já foi humilhado, tudo como dizia. Então nós temos lá nos evangelhos o cumprimento de todas aquelas profecias. Você percebe que é uma nova palavra? Aí daí ele fala o Novo Testamento, a Brit Hadashah, a Nova Aliança, que comunicam a luz, a verdade de Deus ao mundo. Então é isso por hora, e agora é a vez do Alexandre. Olá, meus amigos do canal Entre Linhas, minha saudação a todos, agradeço ao Ricardo pela participação. E agora vocês seguem comigo na lição de segunda, de terça, e depois acompanham o Marcos André na lição de quarta e quinta. Lição de segunda-feira tem por título Períodos de Tempo Proféticos, e traz ali um comparativo de vários textos: Apocalipse 11:3, 12:5 e 6 e 14 e 15, e Daniel 7:25. A gente não tem espaço nessa lição, e você, professor, não vai ter espaço e tempo nessa lição para fazer uma análise aprofundada de todos esses textos. Se você quiser retomar outros estudos que falem dessas passagens, eu posso deixar referência nos próprios vídeos do Entre Linhas. Nós temos uma série completa de Daniel, que está muito boa, e uma série completa de Apocalipse também. E se você for na lição correspondente a Apocalipse 11 ou a Daniel 7, você vai ter ali a profecia do tempo, tempos e metade de um tempo, ou a profecia dos 1260 dias. O que é importante para você falar para o seu aluno? É importante você deixar claro na lição que todos esses tempos proféticos, tanto de Apocalipse quanto de Daniel, referem-se a um mesmo período. Tempo, tempos e metade de um tempo corresponderia a 3 anos e meio, ou aos 1260 dias, que corresponderiam também aos 42 meses. O resultado final é de 1260 dias/ano, porque falando de profecia, a gente fala que cada dia representa um ano. O que a gente tem em comum acontecendo em todos esses textos? Lá em Apocalipse, a gente vai ter a cena da mulher que é alimentada no deserto por 1260 dias. Isso está lá em Apocalipse 12. Essa mulher, ela é uma figura aqui no livro de Apocalipse da igreja de Deus, que passa no deserto por um período de 1260 dias/ano. O texto de Apocalipse 11 fala de 2 testemunhas, que elas profetizam vestidas de pano de saco por 1260 dias. Não se trata da mesma pessoa. As 2 testemunhas são uma figura e a mulher é outra figura, mas o período de tempo é o mesmo. Enquanto a mulher representa a igreja, aonde está a mulher nesse período de 1260 dias? Ela está no deserto. Ela fugiu das multidões. Se refere aqui aos valdenses no alto das montanhas, aos primeiros hereges. Reformadores eram chamados de hereges, que pregavam a verdade em tempos de Idade Média. 1260 dias, esse pessoal estava nas florestas, nos ermos, nas cavernas, nas montanhas, escondidos. Apocalipse 11 fala das 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias. Essas 2 testemunhas são os 2 evangelhos, nós vimos bem na lição de domingo. Então quer dizer, durante esse período da Idade Média, onde estavam os 2 evangelhos, o Antigo e o Novo Testamento? Eles estavam testemunhando, mas eles estavam testemunhando de luto, vestidos de pano de saco. Por que de luto, gente? Eles são vestidos de pano de saco porque é um período em que a verdade era negada
e em que os mártires eram perseguidos e executados. Então, é um tempo de luto. Já quando a gente vai para Daniel 7:25, ele fala não da mulher, não das duas testemunhas, mas de um chifre pequeno. Então, a gente ali em Daniel 7, a gente tem o ponto de vista do perseguidor. Nós temos um animal terrível e espantoso. Esse animal, ele tem 10 chifres. Desses 10 chifres, 3 chifres são arrancados. Nasce um chifre pequeno que tem boca, olhos e profere palavras de insolência contra o Altíssimo. E os santos lhe são entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo, que nós entendemos corresponde a 3 anos e meio ou 1260 dias / ano. Quer dizer, em Daniel nós temos a cena da perseguição, que essa ponta pequena que nós entendemos é o cristianismo medieval, corrompido, herdeiro de Roma, e o tempo em que esse cristianismo perseguiria os santos de Deus, perseguiria os mártires. Então, em Apocalipse, a gente tem o enfoque no verso 11 dos 2 testamentos, o Antigo e Novo Testamento. Em Apocalipse 12, a igreja, a mulher que é alimentada no deserto. E em Daniel, o chifre pequeno que persegue o povo de Deus. As 3 profecias referem-se a aspectos diferentes de um mesmo período de tempo. Isso está lá na lição de segunda-feira. Lição de terça-feira agora, a gente vai centrar um pouquinho mais em Apocalipse 11, que fala da morte das 2 testemunhas. Que eles ficam mortos por 3 dias e meio, que além deles testemunharem, por 1260 dias, depois disso eles são mortos e o cadáver deles fica exposto por 3 dias e meio. Vamos entender que período de tempo é esse primeiro, gente. O tempo que é tradicionalmente aceito pela Igreja Adventista como sendo os 1260 dias é o período que vai de 538 até 1798. Vamos entender os 2 marcos, o marco inicial e o marco final desse período. 538. O que acontece de relevante em 538? Gente, estou fazendo simplificação aqui, tá? Não vou entrar em todos os detalhes porque esse vídeo ia ficar com muitas horas. Mas, trocando em miúdos, quando o Império Romano é invadido, o Império Romano ele é invadido por muitos povos. Alguns desses povos não eram cristãos e se convertem ao cristianismo. Alguns desses povos já eram cristãos. Mas nem todos os povos cristãos que invadem Roma seguiam o cristianismo romano. Alguns desses povos, entre esses povos, os ostrogodos, seguiam uma linha de cristianismo que era o chamado cristianismo ariano. E o cristianismo ariano, gente, era considerado uma heresia pela Igreja Católica, pela Igreja Cristã da época. Eles não reconheciam, inclusive, os cristãos arianos, a autoridade do bispo de Roma. Entendemos isso? Em 538, a tribo dos ostrogodos, que ocupava a região central da Itália, inclusive Roma, foi derrotada. E com a derrota da tribo dos ostrogodos, o bispo de Roma conseguiu exercer a sua autoridade e o seu poder. Então é um período que é marcado como o início do domínio do cristianismo romano medieval, o catolicismo. Essa interpretação é a interpretação tradicional adventista e a interpretação que toma como marco inicial dos 1260 dias, 1260 anos, o ano de 538. Se a gente avança de 538 para frente, 1260 anos, nós chegamos no ano de 1798.
O que acontece em 1798? Qual é o contexto geral? Acontece a Revolução Francesa na França, começa em 1789. A Revolução Francesa, ela leva a um conflito entre o Estado francês e a Igreja Católica. Um general francês liderado por Napoleão Bonaparte, esse general se chama o general Berthier, ele invade a cidade de Roma, que era o chamado Estado Pontifício, era um território do papado, do líder da Igreja Católica, e o Papa, o próprio Papa, na época o Pio VI, ele é preso e levado para a França como prisioneiro. Então, no final desse período de 1260 anos, que começa em 538, nós temos a prisão do Papa. Percebe? Em 538 nós temos a Igreja conseguindo poder e autoridade política sobre Roma, a cidade de Roma. E em 1798 nós temos a mesma Igreja perdendo o seu domínio político e a sua autoridade sobre Roma. Portanto, a interpretação adventista, ela associa que os 1260 dias ano correspondem ao período de predomínio da Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, o período em que Roma, a Igreja Católica, foi a dominadora do centro da Itália, tinha poder político e tinha autoridade sobre o conjunto da Europa e da cristandade. O que acontece na França agora? Porque a gente já definiu aqui o período de testemunho, né? Dos mártires e das duas testemunhas aqui, vestidas de pano de saco, testemunhando por 1260 dias. Mas quando a gente vai lá para a profecia de Apocalipse 11, 7 a 9, fala que as duas testemunhas seriam mortas e expostas por 3 anos e meio. Vamos entender isso. A Revolução Francesa ela começa em 1789. Eu quero ter uma abordagem aqui um pouquinho diferente do autor da lição e um pouquinho diferente da abordagem que Ellen White tem no Grande Conflito. Eu sinto que tanto Ellen White quanto o autor da lição, eles têm uma abordagem muito negativa com relação à Revolução Francesa. Não é obrigação deles ter uma abordagem mais pluralista sobre a Revolução Francesa, porque nem Ellen White era historiadora, nem o autor da lição é historiador. Mas quando a gente olha para a Revolução Francesa, sem a preocupação de julgar ou de considerar os revolucionários errados, a gente entende o contexto que leva à morte das duas testemunhas nesses 3 anos e meio. Vamos entender aqui. A França era um país extremamente católico. Durante muitos anos, inclusive, apesar de ter rei, a França foi governada por um cardeal católico chamado Cardeal Richelieu. A França era um estado que era absolutista, quer dizer, o rei concentrava muito poder, muita autoridade. E a França ela é lar do desenvolvimento de ideias como a teoria do direito divino do rei, como a teoria de Jean Bodin, né? Então, é preciso entender o seguinte, os reis franceses eram reis católicos e eles diziam diante de todo o povo que eles governavam com a autoridade de Deus. Ir contra o rei da França era ir contra Deus, entendemos isso? O clero francês, ele tinha muitas propriedades, ele tinha muita riqueza e ele tinha autoridade sobre o Estado francês em muitos aspectos. Às vésperas da Revolução Francesa, a sociedade francesa ela vivia em convulsão social. A sociedade era dividida em 3 grupos, primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro e o segundo estado eram o clero e a nobreza, e o terceiro estado envolvia todo o restante do povo. Mais de 97% da população estava no terceiro estado. E essa população do terceiro estado, ela era massacrada com pesados impostos que precisavam ser gastos para sustentar todo o aparelho da igreja francesa e do Estado francês. Um Estado que era
absolutista. A situação de miséria e de penúria do trabalhador francês era terrível. E a burguesia francesa, os comerciantes, os primeiros industriais que ganhavam força e destaque, eles não tinham acesso à participação política, porque para participar da política você teria que ser ou padre, ou um membro do clero, ou um membro da nobreza. É nesse contexto que em 1789 estoura a Revolução Francesa. Em 1790, essa revolução ela produz a Constituição da França. E um dos primeiros elementos que está lá na Constituição da França é a liberdade de culto. Os huguenotes, os reformadores franceses vão parar de ser mortos. O Estado francês, gente, o Estado francês ele matava pessoas que seguiam a reforma protestante. Você não tinha liberdade de culto na França, porque a França era um Estado católico. Muitos reformadores franceses ou morreram ou tiveram que fugir para a Suíça para não serem executados. E agora, quando acontece a Revolução Francesa, em 1789, um ano depois, em 1790, essa Revolução Francesa cria a ideia de direitos individuais, de direitos humanos, e um dos direitos é o direito à liberdade religiosa. A guerra que vai se seguir vai ser uma guerra fratricida terrível. Francês vai lutar contra francês. De um lado estava a nobreza e o clero, a elite francesa, e do outro lado o povo francês. Entendendo isso, a gente consegue entender um pouco melhor o ódio que os revolucionários franceses tinham pela religião. A religião havia oprimido e sido um instrumento de opressão política e religiosa sobre o povo francês durante muitos anos. Os interesses da igreja estavam umbilicalmente conectados aos interesses do Estado e do rei, de um governo que era opressor. Durante o desenvolvimento da Revolução Francesa, a gente vai ter um período que é chamado de governo do terror ou de estado do terror. Durante esse período, a França é governada pelo grupo dos jacobinos, que era um grupo mais exaltado quanto às reformas. Dentro desse grupo a gente vai ter lideranças como Marat, como Danton e como Robespierre. Esses líderes jacobinos, para a aula de história não ficar muito longa, esses líderes jacobinos, eles vão tentar afastar a religião do povo francês. Por quê, gente? Porque a religião voltava a apontar para a monarquia e para o rei e para o sistema de domínio da Igreja Católica e um sistema de opressão sobre o povo da França. Tentando livrar o povo francês dessa influência perniciosa da religião na vida da sociedade francesa e na política francesa, se desenvolve a ideia do culto à razão e depois, de acordo com Robespierre, o culto ao ser supremo. A semana de 7 dias, ela é substituída por uma semana de 10 dias. Nós, como adventistas, sabemos o que isso significa para os guardadores do sábado, uma dificuldade muito grande. A semana ela seria contada com 10 dias e teria esse descanso no 10º dia. Houve perseguição a religiosos nesse período, muita perseguição, e muitos religiosos foram executados. Esse período do terror é o período de muitas execuções na guilhotina, é o período de confisco de terras da igreja e é o período também de perseguição a padres, principalmente a padres. A Igreja Católica vai ser muito perseguida nesse período. Em alguma medida, a Bíblia é proibida, o culto à razão, o culto ao ser supremo é exaltado como um culto nacional e a violência se espalha pela França. Entenda, essa violência é a resposta aos 1260 anos de opressão.
Se tem a ideia, alguns dizem, da curvatura da vara, né? Uma vara que é muito curvada numa direção, quando se solta, ela se curva em posição diametralmente oposta. Em alguma medida, esse período de 3 anos e meio demonstra isso. Aquelas testemunhas, né, do Antigo e o Novo Testamento, que haviam testemunhado sob panos de saco por 1260 anos, elas são mortas e expostas em praça pública. A religião, ela decai na França. A partir de 1801, a gente vai ter uma nova legislação religiosa que permite a liberdade de culto na França. É restaurado o catolicismo na França, mas o catolicismo não tem mais poder sobre o Estado e sobre a regulamentação da vida do povo francês. Em alguma medida, há aqui uma ferida de morte. E aí a gente tem uma outra profecia de Apocalipse, que eu não vou entrar em mais detalhes agora. Mas há liberdade de culto. Os protestantes podem abrir suas igrejas, prestar o seu culto público, testemunhar da sua fé na França, a partir de 1808. O processo de abertura religiosa, ele antecede 1808. Já em 1795, com o golpe que coloca no poder o diretório, saem do poder os jacobinos e entram os girondinos. E os girondinos tinham entre os seus quadros muitos católicos e muitos protestantes. Os girondinos, eles vão retomar o culto na França. Aquilo que era considerado excesso durante a Revolução Francesa, no culto à razão, no culto ao Ser Supremo, é deixado de lado. O cristianismo volta a se estabelecer na França, só que agora é um cristianismo que não é monopolizado pela Igreja Católica. A gente tem diferentes vertentes do cristianismo podendo se desenvolver na França. A partir aí essa reabertura de 1795, o auge do período de perseguição religiosa durante a Revolução Francesa é um período que vai de 1793 a 1795, que aponta justamente um período de guerra entre, de um lado, os revolucionários da Revolução Francesa e do outro lado as tropas do rei, da nobreza e do clero católico francês. Tudo isso para dizer o que, gente? Quando a gente olhar para a Revolução Francesa, e aí eu falo agora como historiador mais que como religioso, quando a gente fala de história, a gente não deve procurar vilões e mocinhos, a gente deve entender processos. Eu olhar para a Revolução Francesa procurando ver vilões que estavam querendo perseguir a Bíblia e matar cristão, me impede de entender o processo. Me impede de entender que esse ódio, essa fúria contra a religião, ela foi uma fúria semeada por um processo de dominação, de exploração e de violência e de opressão sobre o povo francês de 1260 anos. É o rescaldo de uma semente que foi plantada há muito tempo, que cresceu e que frutificou na forma de ódio e de violência. Vieram coisas boas da Revolução Francesa? Sim! Entre as coisas muito boas que vieram da Revolução Francesa está a ideia de um Estado laico, quer dizer, um Estado que é separado da religião. Isso vem da mudança pós-governo diretório, lá em 1795. Gente, presta atenção, culto à razão e culto ao Ser Supremo era uma mistura de Estado e religião. Era uma tentativa de criar uma religião do Estado. Da mesma forma como a Igreja Católica, durante os anos do absolutismo na França, era uma religião do Estado. Uma herança que nós temos da Revolução Francesa, que precisamos ser gratos à Revolução Francesa por isso, é a herança do Estado laico, da separação entre Estado e religião, entre Estado e Igreja, que nos garante um outro direito fundamental que vem da Revolução Francesa: liberdade de culto. O período dos 3 anos e meio foram sim um período de muita violência, foram sim um período terrível, porém foram um período necessário, foi um período profetizado, eu acredito, pela fé, e foi um período que nos abriu a possibilidade para muita coisa boa.
e fundamental para a pregação do Evangelho em liberdade, como nós fazemos até hoje. Um abraço para todos vocês, passo a bola para o Marcos André e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha pelo canal Entre Linhas. Que bom estarmos juntos mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E agora vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição. Na quarta-feira nós temos o título As Duas Testemunhas Ressuscitam. E o autor nos pede para ler Apocalipse capítulo 11, verso 11 e pergunta: que predição foi feita sobre a Palavra de Deus? E ali diz então que a palavra de Deus, ou as duas testemunhas, estariam ressuscitando de forma gloriosa. Você já estudou a respeito desse tema, já descobriu que a palavra de Deus é quem está sendo massacrada ali no capítulo 11 de Apocalipse, e agora nós vemos então a ressurreição gloriosa dessas duas testemunhas. Então, haveria um reavivamento, né? O grande temor pela palavra de Deus se reavivou. Então, no fim do século XVIII, Deus levantou homens e mulheres comprometidos em levar o evangelho até os confins da terra. Pessoas como, por exemplo, William Carey, que traduziu a Bíblia para o indiano ou para as línguas faladas na Índia, né? E então muitos dialetos ali tiveram acesso à palavra de Deus, e missionários então partiram por todo o mundo pregando a mensagem do Evangelho. Não foi por acaso que esses esforços missionários surgiram após a Revolução Francesa, porque o texto diz claramente que foi o Espírito de Deus que deu vida à Escritura. Então, que o relato que está acontecendo de maneira simbólica no capítulo 11 é um aviso ao mundo de que o Espírito Santo de Deus estaria motivando os homens de maneira especial para a pregação do Evangelho. Então a palavra de Deus é viva, embora precisasse ser morta, viveria no coração de crentes e ressuscitaria para a vida plena, como previam as profecias. Aí tem um texto aqui do Grande Conflito que diz assim: certa vez o incrédulo Voltaire declarou com arrogância: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para destruí-la. Gerações já passaram desde que ele morreu. Milhões têm aderido à guerra contra a Bíblia. Ela, porém, está tão longe de ser destruída que onde havia 100 exemplares no tempo de Voltaire, hoje há 10.000, ou melhor, 100.000 exemplares do Livro de Deus. Nas palavras de um antigo reformador em relação à igreja cristã: a Bíblia é uma bigorna que tem gastado muitos martelos. Então, esse texto do Grande Conflito, né, relata um filósofo chamado Voltaire, que disse que destruiria o cristianismo, como muitas pessoas tentaram fazer. E a melhor maneira de você destruir o cristianismo é tirando a Bíblia da mão das pessoas, é tirando o acesso à Bíblia. Essa não é a única forma de destruir o cristianismo, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas no passado tentaram fazer dessa forma. Isso despertou, na verdade, muito mais o interesse. Uma coisa que o autor não fala aqui é que nesse período também surgiram as sociedades bíblicas. As sociedades bíblicas se desenvolveram muito nesse período, no período em que os primeiros missionários estavam sendo enviados. Eles investiram em imprimir e distribuir Bíblias, e isso fez com que a Bíblia, então, chegasse com muito mais facilidade. O autor, né, é muito perspicaz, e eu não sei como que ele se esqueceu ou não incluiu aqui um detalhe muito importante. Voltaire, a pessoa que escreveu essas palavras aqui, queria destruir a Bíblia, queria destruir o projeto desses 12 homens, desses 12 apóstolos. Ele morreu, e 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a sua casa onde ele escreveu essas coisas. E depois de comprar a sua casa, eles montaram ali uma sociedade bíblica que passou a distribuir Bíblias da casa onde ele disse que destruiria a palavra de Deus e destruiria
o Evangelho. Então nós vemos claramente que a Bíblia realmente triunfou e inclusive zombou de pessoas que disseram que ela seria destruída, né? Então, o que o salmista disse sobre a Bíblia é outra pergunta que ele disse aqui, que ele deixa aqui, né? Então, o salmista diz que a tua palavra, né, referindo-se à Bíblia, está firmada nos céus. Então, a nossa âncora, né, nós temos a palavra de Deus na nossa mão, mas a âncora sobre a qual ela se sustenta é o céu, né? Então, também diz que são estáveis todos os seus preceitos para sempre. Então, a Bíblia diz que ela é eterna, né? Então, a Bíblia pode ser atacada, suprimida, mas nunca será erradicada. Alguns cristãos professos minam a sua autoridade, questionando partes da Bíblia ou enfatizando seus elementos humanos para que ela perca o seu selo divino e a verdade e assim a verdade possa ser boicotada, né? Então, essa é uma outra forma que Satanás tem utilizado para destruir ou para minar o cristianismo. Ele tem introduzido a falsa ideia de que a Bíblia é um livro meramente humano, que a Bíblia é um livro que simplesmente foi escrito por um grupo de pessoas no passado e que hoje precisa ser atualizado, inclusive cristãos mais progressistas e mais moderninhos costumam dizer isso, e outros aspectos dizendo que a Bíblia, de alguma forma, foi alterada ao longo da história, e isso não se sustenta. Uma pessoa séria que estuda realmente os manuscritos e os acessos que nós temos à crítica textual jamais diria isso. Então, isso é uma falácia de quem não tem conhecimento nenhum ou que maldosamente tenta minar o conhecimento a respeito da Bíblia. E outro elemento que nós temos hoje muito comum é dizer que parte da Bíblia foi abolida, que parte não serve mais para nós, foi escrito só para os judeus. Essas coisas, então, são elementos que têm o mesmo efeito de quando a Bíblia foi tirada no passado. Porque se você tem um livro que é questionável a sua autoridade, a sua autoria, é questionável a sua manutenção ao longo dos séculos, então nós perdemos o interesse por ela e logo a Bíblia será colocada de lado, apesar de estar distribuída de forma tão intensa na nossa sociedade. Hoje nós temos tanto acesso à Bíblia, mas lemos pouco a Bíblia. Isso é uma realidade, né? E aí o texto termina aqui dizendo que profecias falam a você pessoalmente e por quê? Bom, existem várias profecias, né, que são importantes, mas essa profecia a respeito do reavivamento da Bíblia, né, do renascimento da Bíblia como um novo poder, ela é muito importante porque ela se conclui com o retorno de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso na parte de quinta-feira. Então, nós estamos hoje dentro de uma profecia que está se cumprindo. Existem outras na Bíblia, sim, também Daniel 2, né, e outras profecias, mas essa, muito claramente, ela nos revela que Deus está operando nesse momento através de nós, né, porque nós somos os elementos de levar a boa mensagem da Bíblia para as pessoas. Então, Deus está com o seu Espírito atuando através de nós. Então, nós podemos ler nessa profecia de Apocalipse 11, verso 11, o nosso próprio nome gravado nesse verso, né? Na parte de quinta-feira, nós temos o título Verdade Triunfante. E diz que, apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançará um clímax glorioso. O evangelho será pregado a cada tribo, nação, língua e povo, como diz Apocalipse 14, verso 6, e também Mateus 24, verso 14, né? Diz que esse evangelho será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O reino de Deus triunfará e o pecado será erradicado para sempre do universo. Apocalipse 11 começa com a tentativa de Satanás de destruir a fé cristã. A tentativa bem sucedida, inclusive, né, que ele retira a Bíblia, desmente, coloca fogo na Bíblia em praça pública, parece que tinha destruído completamente a Bíblia, mas de repente a Bíblia é reavivada, né?
Então o capítulo termina com um triunfo do reino de Deus sobre os principados e poderes do mal. Apocalipse 11, verso 15 a 18, que eventos ocorrem no final dos tempos ao soar a sétima trombeta. Então o reino de Deus será eternamente estabelecido, é o que o texto diz, é uma canção ali cantada para divulgar essa mensagem, né? E o julgamento dará galardão aos santos. Então, o texto diz que abriu-se o santuário de Deus, foi vista a arca da aliança, então chegou o momento de julgar os mortos e de dar o galardão aos santos, aos profetas, aos homens que morreram no passado por essa fé, para que essa fé chegasse até nós hoje. Aquele é o momento de ser, então, dado o galardão a todas as pessoas conforme as suas obras, né? A uns açoites e a outros a visão da glória de Deus, né? Aí tem mais uma pergunta aqui: o que João viu aberto no céu e o que mais ele viu nesse espaço celestial? Bom, ali o texto narra que João viu o santuário de Deus, né? Uma porta aberta no santuário de Deus, e ele olhou e viu a arca da aliança. Então ele estava vendo o santuário terrestre era um modelo e ele agora estava vendo o santuário original e a arca da aliança original, né? Então o templo de Deus no céu foi aberto. Ao contemplar o lugar santíssimo, ele viu a arca da aliança. No santuário do Antigo Testamento, que era um modelo do original celestial, a glória de Deus era revelada entre as duas figuras angelicais, né, na tampa da arca. Dentro da arca estava a lei, embora sejamos salvos somente pela graça mediante a fé. E a obediência à lei revela se a nossa fé é genuína. A lei é a base e o padrão do juízo. Tiago 2, verso 12, né? Falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então a lei dos mandamentos ali é chamada de a lei da liberdade. Isso se torna especialmente importante no fim dos tempos. Então hoje nós temos que levar a lei de Deus, que foi ao longo da história massacrada, quebrada, destruída. Nós hoje somos chamados como reparadores de brechas para dizer que a lei continua ainda sendo a norma do juízo e a transgressão da lei continua ainda sendo pecado. O autor termina com uma pergunta aqui no rodapé: como o contraste impressionante entre a impiedade da Revolução Francesa e o glorioso clímax relatado em Apocalipse 11 fala a nós no presente. Bom, eu já falei, né? E o Senhor está hoje cumprindo através de nós essa profecia. Então, quando nós falamos da palavra de Deus para as pessoas, quando nós despertamos em alguém o interesse pela palavra de Deus, Deus está nos usando através do seu Santo Espírito para cumprir essa profecia. Então você pode ser um instrumento do cumprimento dessa profecia. Basta se colocar na mão do Senhor e permitir que Ele te ajude a falar dessas coisas maravilhosas. Termino aqui a minha participação e agora você vai ficar com o Lúcio com aquelas perguntas de sexta-feira. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus, se Deus assim nos permitir. Agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Valeu a você. Hashtag fui até o fim. Até as perguntas para consideração. E nós vamos aqui, pessoal, temos 3 perguntas, 2 bem conectadas e uma terceira aqui que vai nos fazer, na verdade, fixar mais do que nós já estudamos. A primeira diz assim: como os princípios do grande conflito são revelados na Revolução Francesa? Os princípios do grande conflito nos mostram que há sempre uma batalha entre o bem, o mal, entre a verdade e a mentira, entre a salvação e a condenação, ou seja, sempre o que é de Deus e o que não é de Deus. E a Revolução Francesa nos mostra que dentro desse conflito ela tomou um lado da moeda, ela escolheu negar completamente aquilo que Deus, ou até negar a própria existência de Deus. E é interessante, como a gente já viu na lição, como tantas coisas passaram, mas a tua palavra não passará. E estamos aqui, 2024, ainda estudando
a palavra de Deus. E a segunda pergunta, ela é conectada, né, com essa questão dos princípios do grande conflito na Revolução Francesa. Diz assim: ao defender o ateísmo, alguém escreveu: somos livres para estabelecer nossos objetivos e nos aventurar em qualquer fronteira intelectual sem se preocupar com a placa de entrada proibida. Essas ideias explicam o que ocorreu na Revolução Francesa, né? Ou seja, sim, né? É uma pergunta retórica, sim, exatamente. A Revolução Francesa resolveu tirar essa placa, né? Que diz assim, entrada proibida. E é interessante porque nós sabemos que, principalmente quem é da área de engenharia, né? Que quando o engenheiro coloca alguma sinalização em algum equipamento, em algum circuito ou em algum programa, é porque ele conhece bem a obra que ele fez. Então ele fala, ó, não vá por aqui, não faça essa sequência, não aperte o parafuso além desse torque. Né? E é interessante porque o ser humano, ele sempre, né, na sua busca de gozar a sua liberdade, ele quer tirar essas placas. E eu demorei algum tempo, né, para entender isso. Acho que todo mundo tem o seu ciclo, né, de experiência com Deus. E para entender assim, plenamente que as placas que Deus coloca muitas vezes, né, são placas de puro amor, dizendo, ó, esse mundo jaz no maligno, então tome cuidado. Olha essas plaquinhas dizendo aqui, ó, não vai até aqui, não ultrapasse, não faça isso. E é interessante porque quem tem um espírito muito revoltado, às vezes, vê a igreja como sendo uma fonte de não, de restrições, de habitolamento até do pensamento. E eu concordo que realmente existem muitas religiões por aí, né, que bitolam os seus seguidores, né, os seus crentes, porque colocam algumas teorias e não proporcionam a ele crescimento intelectual ou crescimento de dialogismo, de entender, né, sobre o texto, sobre a Bíblia, né? Quer colocar ele dentro da caixinha. Mas nós, cristãos genuínos, bíblicos, né, como diz o comentário da lição passada, né, nós temos o compromisso de buscar a Deus a todo momento e buscar clarear em nossa mente aquilo que Deus já deixou muito claro ao homem. E aquilo que não está muito claro, né, colocamos na caixinha da dúvida. Então, realmente a Revolução Francesa quis tirar essas placas, tiraram as placas, né, não vá até aqui, e olha onde nós estamos, né, pessoal? Né? Evoluindo muito, tem uma frase que diz assim, se nós evoluirmos mais um pouquinho, nos tornaremos uma ameba. 3. O que há de significativo na visão do santuário em relação aos eventos finais? É interessante em Apocalipse capítulo 11, né, fala para medir a visão, né, medir o templo de Deus, principalmente o altar, e deixar o pátio externo que foi entregue aos gentios. Né? E é interessante assim que eu vou trazer o que eu acho, né, de significativo, já que perguntou o que há de significativo na visão, para minha consideração, tá? A questão de, durante a medição do templo, aqueles que estavam dentro do templo, próximo ao altar, esses seriam medidos, esses seriam, ou seja, né, salvos, e o pátio do templo foi deixado aos gentios, numa significância de que quanto mais perto você está de Deus, mais longe você é do mal. Eu já trouxe essa analogia, né, no vídeo anterior, e que quando você está distante de Deus, que eu vou usar aqui na alegoria que é o pátio, né, também distante do santo, né, Deus fala assim, esses não me conhecem, esses estão longe de mim. E é interessante porque muitos podem falar, mas como que eu vou ficar perto de Deus, né? E essa proximidade não tem a ver com a distância física, né? Mas com a distância de caráter, com a distância de companhia, né? Com a distância de aceitação. Então muitos não aceitam, quer ficar assim, quero ficar no pátio. No pátio do templo tá bom. E eu trago aqui para reflexão e consideração, se der tempo, que não vai dar tempo, né, da lição chegar em perguntas para consideração, mas quantos em nossas igrejas hoje, em pleno sábado de manhã muitas vezes, está lá no pátio, está no pátio da igreja, ou seja, está longe do altar, está longe, né, do altar de Deus. Então que nós possamos estar próximos
próximos do altar, no sentido de estar buscando a Deus a todo momento e estar muito perto dele, porque senão, como diz a profecia, né, pessoal, será medido somente o que está próximo do altar. O pátio foi deixado aos gentios, mas só uma consideração segundo o meu ponto de vista particular e de acordo com as leituras. Ok, pessoal? Terminamos aqui então as duas testemunhas. Ficaram claras para vocês? Então, quem são essas duas testemunhas? E nos vemos então no 7º vídeo, já na metade aí das 13 lições que temos sobre o grande conflito, onde nós vamos estudar sobre motivados pela esperança. Aí sim, é uma lição bastante interessante que vem complementar essa sequência de lições sobre as dificuldades de ser cristão durante a história e também o presente, né, pessoal, e o futuro. Vamos encerrar essa lição assim como nós começamos, com uma oração. Convido você que busque o Senhor neste momento com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Concluímos aqui mais o estudo, mais uma revelação da Tua sagrada palavra. Obrigado pelos dizeres aí do Ricardo, do Marcos André, do Alexandre, e também pelas perguntas de consideração. E ajude, ó Pai, que cada unidade que se reúna para estudar essas palavras seja uma unidade acolhedora de irmãos que estão precisando crescer, ó Pai, na fé, na graça, em todos os lugares, principalmente, ó Pai, de todos os aspectos de sua vida, Senhor. Continue conosco, continue, ó Pai, atendendo aos pedidos dos comentários, nos dando saúde, nos dando força, continua cuidando de nós como o Senhor tem sido um Pai de amor e, principalmente, não nos deixe ser ovelhas desgarradas por aí, Senhor. Muito obrigado, cuide de todos nós, em nome de Jesus oramos, muito gratos. Amém, Senhor. Então, pessoal, até o 7º vídeo, se Deus quiser. Se cuidem. Tchau, tchau.